O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não a proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, o que no Antigo Testamento, mais precisamente no livro de Gênesis, Deus tornou indissolúvel, Deus desejou que fosse indissolúvel, que é o matrimônio, por causa da dureza do coração dos homens, como nos é colocado no Evangelho, Moisés permitiu que o homem se divorciasse da esposa ou vice-versa, não é? E Jesus vem vem restaurar essa realidade que nós vemos em Gênesis, da indissolubilidade do casamento. Vejam bem, amados, no Antigo Testamento existia o matrimônio, ou existia o casamento, mas Jesus, ele eleva, dada a importância desse instituto, ele eleva a condição de matrimônio, ele eleva a condição de sacramento, ele eleva a condição de indissolubilidade. O que Deus uniu, o homem não separe. Bem, amados, dentro dessa realidade do matrimônio, o que nós poderíamos partilhar? E por isso o Padre Mariano pediu para que eu fizesse a partilha, porque como todos sabem, a realidade do diácono permanente, ele vive também essa realidade do matrimônio. E dentro dessa realidade do matrimônio, o que nós devemos trazer enquanto casais, enquanto esposo e esposa? O que Deus espera de nós? Amados, uma primeira dimensão que nós devemos ter desse instituto, entre nós casais, entre aqueles que são casados, é que muitas vezes nós casamos com o ledo engano de sermos felizes. O Mateus se casou com a Daniela para que o Mateus seja feliz. Esse é um pensamento errado, porque a ideia do matrimônio deve ser de se casa para fazer o outro feliz. Mas esse fazer o outro feliz é numa dimensão tão grande, meus amados, de que o meu eu deve sumir.
O meu eu deve deixar de existir, porque na minha vida deve existir só a minha esposa. A minha busca deve ser sempre a felicidade da minha esposa. Eu tenho que fazer com que o meu eu morra. E o Padre Luiz Gustavo, ele nos fala muito isso. Sempre que temos oportunidade, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar da assistência de algum casamento dele, ele sempre fala que um tem que morrer para que o outro viva. E essa é uma realidade verdadeira dentro do matrimônio. Eu tenho que morrer para que a minha esposa viva. Eu tenho que morrer para que a minha esposa seja feliz. Eu tenho que abdicar do meu eu tenho que matar o meu eu. E em ato contínuo, quando a minha esposa também vive dentro dessa realidade, nós nos tornamos um. Porque nós vivemos aquilo que Cristo nos pede, aquilo que Cristo se coloca como modelo. Porque quando Ele levou o matrimônio à condição de sacramento, Ele fala que os esposos têm que amar as suas esposas assim como Ele amou a igreja. E eu costumo dizer sempre que o amor de Cristo pela igreja se resume de uma forma muito simples. Basta olharmos na cruz. É uma morte, é uma penitência para que o outro sobreviva. Uma outra dimensão que eu gosto de falar muito, meus irmãos, dentro desse sacramento, tão importante e que representa a continuidade da espécie humana, e que infelizmente vem sendo tão atacada, ela vai justamente de encontro a isso que o mundo oferece. Eu devo olhar a minha esposa sempre como um templo vivo do Espírito Santo. Ela é um sacrário. Esposas também devem ter esse pensamento em relação aos seus esposos, porque o Espírito Santo habita em mim. Se o Espírito Santo habita em mim habita a Santíssima Trindade, porque aonde um está, os três estão juntos. E se respeitar dentro dessa dimensão é entender que eu tenho por dever fazer com que o outro seja santo. Eu, enquanto esposo, eu tenho que levar a minha esposa à santidade. Eu tenho que desejar, eu tenho que fazer com que ela seja santa comigo. Porque a nossa busca última, meus amados, deve ser a santidade. É para isso que Cristo veio e é isso que Cristo nos pede. E quando eu digo fazer o outro santo, é respeitar dentro de todas as dimensões que um ser humano deve ser respeitado. E dentro do sacramento do matrimônio nós temos uma banalização incrível da questão sexual dos esposos. Eu não consigo ver a minha esposa como um templo vivo do Espírito, mas muitas vezes como meu objeto de prazer, e isso é errado, amados. Isso é errado, porque eu tenho por dever desejar que a minha esposa ou que o meu esposo seja santo, e eu devo trabalhar. Como eu disse no começo, quando eu digo que eu devo morrer para que essa realidade aconteça, é dentro dessa dimensão também, porque eu devo fazer de tudo para que a minha esposa ou para que o meu esposo seja santo. E um terceiro aspecto, não menos importante, diz em relação aos filhos. Amados, os filhos são confiados aos pais por Deus. Eles não pertencem a vocês, eles pertencem a Deus. Deus confia. Por que eu estou lhes dizendo isso, irmãos? Porque a primeira igreja deve ser a igreja doméstica. A primeira catequese deve ser a catequese doméstica. A primeira educação cristã ela deve acontecer no seio do lar. Os pais devem dar testemunho aos filhos. Os pais devem ensinar aos filhos, para que os filhos também, assim como os pais, queiram ser santos, queiram buscar essa santidade. E hoje, irmãos, assim como temos feito com os filhos em relação à educação que o mundo exige, a educação da escola, em relação à catequese também, nós temos visto muito isso. Muitas vezes os pais pegam as crianças, simplesmente jogam, ou levam para a catequese, no horário que acontece na paróquia, simplesmente deixam lá e vão embora, não querem participar daquela realidade. Isso além também de não fazer dentro do seu lar a primeira igreja, a igreja doméstica, as orações, ser testemunho para os filhos. Porque quando nós fazemos isso, irmãos, nós
buscamos essa realidade da família de Nazaré. Nós buscamos a santificação, a santidade da nossa família. Porque quando o esposo quer fazer a esposa santa e vice-versa, quando esse casal quer fazer os filhos santos, irmãos, nós vivemos essa realidade da santidade da família. E com certeza tantas violências, tantas coisas absurdas no mundo que nós vemos, irmão, nós deixaríamos de ver se nós fizéssemos a nossa parte, nós enquanto pais, enquanto mães. Como eu disse, quando comecei a lhes falar dos filhos, Deus confia os filhos, e ao final, por óbvio, que Ele quer um resultado dessa santificação do filho. O filho que é confiado a vocês, vocês têm um dever de querer fazer também os vossos filhos santos, porque Deus somente confiou esses filhos a vocês. E nós devemos, irmãos, nós temos por obrigação, nós que caminhamos, nós que estamos no seio da igreja, nós que buscamos, irmão, nós temos por obrigação testemunharmos isso, não relativizarmos esse instituto tão importante que é o Instituto da Família, esse instituto tão importante que é esse sacramento tão importante que é o sacramento do matrimônio. Nós dentro da igreja temos que vivenciar e temos que testemunhar ao mundo, temos que testemunhar esta realidade que vivemos enquanto casais, enquanto pais, às pessoas que não têm a graça de conhecer a Cristo. Que nós possamos levar essa realidade essa semana, que nós possamos levar esse evangelho hoje em nossos corações, que nós possamos desejar fazermos-nos santo enquanto famílias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.